E há mais de 30 anos, desde quando a Igreja Universal iniciou os trabalhos de evangelismo nas unidades prisionais em diversas partes do Brasil, o objetivo é o mesmo: levar vida por meio da palavra de Deus aos encarcerados, apoio espiritual e também social, além de auxílio direto aos familiares deles. Ao longo das décadas, esse grupo foi crescendo, novos voluntários foram chegando e hoje mais de 14 mil, entre homens e mulheres, fazem parte da Universal dos Presídios e atuam em unidades prisionais masculinas e femininas em todo o país e em diversas partes do mundo. Aqui em Erechim, o projeto ganha força e logo a gente vai poder conferir esse trabalho de amor realizado pela Igreja Universal no Presídio Estadual de Erechim. Acompanhe. E hoje nós vamos falar sobre a importância que o trabalho da Igreja Universal realiza nos presídios. E este trabalho ele vem justamente para preparar essas pessoas para que quando elas possam voltar à liberdade, elas tenham uma profissão, elas saibam se relacionar com a sua família, elas saibam viver em sociedade de uma forma harmoniosa. Hoje o sistema penitenciário ele está sobrecarregado com tantas pessoas que estão lá, seja qual for o motivo. Aqui em Erechim, por exemplo, nós temos 412 apenados, sendo 19 mulheres que estão privados da liberdade. E para entender um pouquinho sobre este trabalho importantíssimo realizado pela Igreja Universal, nós recebemos aqui o pastor Venino Aragão. Ele que trabalha com esse projeto já há bastante tempo, ele vai nos contar um pouquinho do que vai ser realizado aqui em Erechim. Pastor, bem-vindo à TV Erechim e também vindo a Erechim. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse momento especial é um momento ímpar para toda a sociedade aqui do Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Erechim, já que esse é um polo cultural, né? Eu sempre costumo dizer que nas nossas andanças pelo Brasil, pelo exterior, eu costumo sempre dizer que o trabalho que a Universal realiza hoje dentro das casas prisionais é um trabalho muito especial, porque é uma sociedade paralela. Eu sempre costumo dizer que é uma sociedade paralela. O apenado hoje que adentrou, né, dentro de uma unidade prisional, uma pessoa que roubou um celular e cai num presídio, quando ele já sai especializado, né? Infelizmente. Especialmente quando se fala em termos de facção. Ele já sai faccionado, né? Mas o trabalho da questão não é religião, não é igreja, mas é a questão da fé, né? E eu sempre costumo dizer que o próprio nosso líder espiritual, que é o Senhor Jesus, ele nos deu um grande exemplo disso. Quando lá na cruz do Calvário, ele crucificado, ele estava entre dois ladrões. E ali teve um que recusou a fé no Senhor Jesus, mas teve um outro que o aceitou. Quando ele disse: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus deixou bem claro: hoje mesmo tu estarás no paraíso. O que significa isso? Hoje, quando nós fazemos esse trabalho dentro das unidades prisionais, significa que a pessoa está querendo se dar uma oportunidade. E o trabalho que a Universal realiza no Brasil e no mundo, através da Unip, que é a Universal nos presídios, é um trabalho muito especial. E eu quero dizer que esse trabalho Livre para Pintar, ele é um projeto, ele não é novo, ele já existe. Só que depende de quem realiza, de quem faz. Eu nunca tive problema com a justiça, nunca fui preso, mas a minha pior cadeia foi justamente o vazio de Deus. O que é o vazio de Deus? Hoje conhecido como depressão, né? Sim. Depressão. Hoje o pós-pandemia está trazendo para nós aí uma inovação, uma nova experiência, mas com prejuízo. Quantas pessoas pós-pandemia já tiraram suas vidas? Quantas irão tirar? Quantas estão aí depressivas? Nós podemos dizer que ontem eu estive lá em Passo Fundo, estou rodando todo o Rio Grande do Sul, já estive em Pelotas, passei 4 anos em Santa Maria, e hoje aqui em Erechim, eu estava observando, que eu sou muito observador em relação às pessoas, e pessoas com condição, pessoas que a gente observa que tem um olhar triste, um olhar abatido, um olhar sem perspectiva de futuro. Então, o projeto, o Livres para Pintar, é um projeto que vem justamente para mostrar para a pessoa que esse pós-pandemia, ela pode vencer todos os seus obstáculos. E a arte é isso.
A arte, ela abre portas, né? Inclusive no texto sagrado, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Deus, ele deixa bem claro. E para quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, a gente tem que aprender o quê? A guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas de que forma? Religiosidade? Não. A fé? Sim. Mas nós temos que nos preocuparmos também com a questão social. E o que é o social? O social é, primeiro, quando eu cuido de mim, né? Então, quando eu cuido de mim, eu procuro o quê? Me avaliar. E o trabalho que nós fazemos com o livro para pintar, como artista plástico, como professor de arte, né? A minha formação acadêmica, mais de 40 anos no Rio de Janeiro, sou de Manaus, sou casado com uma gaúcha, né? Há 26 anos, mas que desde a década de 80 eu já andava aqui no Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Erechim, melhor dizendo, Palmeiras das Missões, Carazinho, eu já andava aqui há mais de 30 anos. Então, esse trabalho que nós estamos trazendo hoje para Erechim, para os trabalhos dentro das unidades prisionais, é um trabalho para mostrar para os servidores da SUSEP que existe uma possibilidade, sim, desses apenados, eles serem ressocializados, reintegrados à sociedade. Pois é, pastor, como é que esse projeto vai funcionar aqui em Erechim? Ele vai ter parceiros? Ele vai ter outros professores? Como é que vai ser a estrutura toda para poder oferecer este livres para pintar para quem nunca, de repente, pegou um pincel na mão? Vai trocar uma arma por um pincel? Isso, essa experiência nós tivemos naquelas rebeliões que tivemos lá em São Luís do Maranhão. Lá o projeto nós começamos com Olhar no Cárcere, né? E quando nós lançamos o projeto, nós lançamos com o intuito de ajudar os próprios servidores, que eram os diretores e os servidores da SUSEP, que perderam o controle naquela situação de rebelião. E o que nós fazemos? A gente dá uma oportunidade para as pessoas a trocar uma arma, como você falou, trocar uma arma por um pincel. Muitas vezes, quantos traficantes, quantas pessoas faccionadas, eles falavam para mim: pastor, eu nunca peguei num pincel, eu não sei como pintar, eu não sei como desenhar. Porque muitas vezes, atrás de um bandido, existe uma criança que foi rejeitada pelos pais, não teve escolaridade, não teve uma opção de vida. Sim. Ele foi lançado no mercado, né, paralelo, que é o mercado do crime, né? Então, essa pessoa, ela não vivenciou. Então, o trabalho que nós fazemos através do Livre para Pintar hoje, no Rio Grande do Sul, é mostrar que existe uma possibilidade, sim. E aí que entra a questão da pessoa, ela se dá oportunidade. Por exemplo, a formação acadêmica, ela te ensina a fazer o material, a fabricar as tintas, a aperfeiçoar o trabalho técnico, a fazer as telas, né? Então não é para fazer daquela pessoa um profissional para ganhar dinheiro, mas sabendo que dentro do empreendedorismo existe uma possibilidade. Por quê? Quantos profissionais de hoje foram aqueles que tiveram uma vivacidade ontem, né? Sim. Através da experiência, das técnicas, né? Então hoje o mercado de arte no Brasil e no mundo está se abrindo. Novas galerias, novos museus, dando oportunidade. E essa questão prisional hoje não é novidade. Só que através do trabalho da UNIP, que é a Universal nos Presídios, nós já fizemos Santa Maria, onde nós lançamos o projeto aqui no Rio Grande do Sul. Foram 4 exposições, 3 foram na Câmara de Vereadores, nós tivemos numa praça pública, nós tivemos na Prefeitura, nós temos em Porto Alegre um centro cultural, que é bem em frente à rodoviária, né? Ao lado da Catedral da Igreja Universal em Porto Alegre. Nós acabamos de fazer uma exposição na Câmara de Vereadores de Canoas, que foi um resultado de uma oficina de arte que aconteceu na PECAM 1, onde é daqueles dos regimes fechados. Então, mostrando para a sociedade que existe condição, sim, de nós, como sociedade, mostrar para as pessoas que muitas vezes o apenado, ele cometeu o ato, ele tem que pagar? Tem. Ele cometeu, tem que pagar. Mas como é que ele vai ser reintegrado na sociedade? Sim. Podre? Não. Aí cabe a nós, aqui de fora, ajudar a eles, as famílias, os filhos, através desse projeto. Pois é, mas aqui em Erechim já tem uma data certa para começar tudo isso? Vai ser quantas turmas? Quais os dias que isso vai acontecer? Hoje nós tivemos, cheguei hoje, né, em Erechim. Hoje nós tivemos o nosso primeiro contato com a SUSEP,
Sim. Ontem, em Passo Fundo, eu tive com a delegada Manuela, né, que é responsável por toda a região, através da SUSEP, e estou visitando os presídios, e através dos parceiros, que somos os pastores, né, os pastores, o pastor Cândido aqui de Erechim, está nos apresentando. Então, assim, qual é o nível técnico disso aí? É zero, tá? Para as pessoas que não conhecem, tá? Sim. Mas a capacitação, tá? Nesse primeiro momento aí, nós estamos fazendo uma prévia avaliação, tá? Nós estamos já estudando o espaço multiuso dentro das unidades prisionais, formar também os voluntários da Unip aqui de Erechim, né? Vai ter uma capacitação para eles, porque nem todo tempo vou poder estar aqui, né? Eu fico centralizado mais em Porto Alegre, tá? Mas nós temos videoaula, tá? Nós também temos o acolhimento, né, das famílias, que é muito importante isso, o acolhimento dos servidores, o acolhimento da sociedade. Nós tivemos agora com o vereador, tivemos com o prefeito da cidade aqui de Erechim. Quer dizer, eu estou me sentindo acolhido com esse projeto. E quem é que ganha com isso? É o Pastor Venino? É a Universal? É a Unip? Não. É a sociedade. Né? É a sociedade. Por quê? Como eu estou deixando bem claro, não é um projeto novo, ele já existe. Só que diferenciado porque é um projeto novo através das nossas ideias, que a Universal oferece. E como forte parceiro disso aí é justamente a própria Igreja Universal. Né? A igreja, ela funciona assim. A igreja, ela não é apenas a questão religiosa, mas ela também se preocupa especialmente com o social. Pois é, pastor, os apenados que trabalham dentro dos presídios, eles têm uma redução na sua pena. Nesse caso, onde eles vão estar se profissionalizando, também terão uma redução da pena? Isso já foi pensado, estudado? Mas já sempre acontece assim. Por exemplo, o corpo técnico, que são as assistentes sociais, as psicólogas. Inclusive, sim, hoje já sentamos com o corpo técnico, com a direção da casa, aqui do presídio de Erechim. E já eu pedi o número de apenados, são 15, tá? E eles farão uma prévia, tá? E selecionados, sim, não aqueles que já conhecem da arte, da pintura. Eu prefiro aquele que não conhece nada. O leigo mesmo. O leigo mesmo, tá? Então, quando nós juntamos, né, forças para ajudar essa pessoa, né, aí dá-se o quê? O início do curso, tá? Então, o início do curso, vou dizer que pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a 2 meses, mas que o projeto está sendo apresentado, já foi acolhido pela própria sociedade, pelo próprio sistema prisional de Erechim, já foi acolhido. E o material didático será fornecido pela igreja? Será fornecido pelo município? Como é que se pensa? Porque tudo isso envolve custos também. Custo zero. Custo zero pelo seguinte, geralmente se compra as telas, né? Mas nós trabalhamos com ecossistema, tá? Em Santa Maria, nós, durante a pandemia, nós tivemos muitos alunos da UFSM, né, que abandonaram a cidade. E muitos moravam em hotéis, apartamentos, né, alugados, e eles tinham que jogar fora seus roupeiros, né, e eram transformados peças, né, guarda-roupas, né, a gente corta em pedaços, né, em tamanhos, e a gente faz a tinta, né, a gente já faz a tinta. Sim. Eu ensino como fazer a tinta. A impermeabilização, que é um material muito especial, que era feito justamente pelos mestres da pintura, os renascentistas, né? Quer dizer, esse curso, ele do início, ele tem uma prévia introdução à história da arte, né? A história dos museus, a história do pós-guerra, a questão das artes, né? Após a Segunda Guerra Mundial, e os contemporâneos, né? Então, a pessoa ela vai chegar crua, mas ela vai poder ter assim, a iniciação às artes. Então, é um custo zero, da maioria das vezes. Até o pincel, muitas vezes, o apenado diz, pastor, eu posso pintar com a mão? Melhor ainda. Porque eu não preciso fazer dele um robô. Quando eu quero colocar na mente dele o projeto livre para pintar, eu quero dizer para ele que a arte dele é abstrata, tá? A expressão que está sentindo. Justamente. Ele joga a tinta na tela, né? E ali ele vai trabalhar o quê? Ele não vai trabalhar o que ele está sentindo ou vendo, ele vai trabalhar a espontaneidade dele. E aí que está o segredo do livre para pintar.
Então o resultado é um resultado 100% assim, obra de arte mesmo, faz deles verdadeiros artistas, sem eles terem aquele conhecimento técnico. É despertar um dom que estava adormecido. Justamente, porque dentro de nós existe um artista, Verdade. existe uma criança dentro de nós. Então todo ser humano, ele é um artista, só basta que ele coloque isso em prática. Verdade. Pastor, tu disseste que esse projeto já existe em outros lugares. Tem casos positivos de pessoas que passaram pelo projeto, saíram, reestruturaram a família, conseguiram um bom emprego e de repente até começaram a produzir arte? Sim. Em São Luís do Maranhão, nós temos 3 casos que hoje o ministro Flávio Dino, né, muito meu amigo, posso dizer que lá no Maranhão, com a equipe dele hoje, que está à frente, né, do Ministério da Justiça, nós lançamos, lá foi o Olhar no Cárcere, e o atual secretário dele, que é o Dr. Murilo Andrade, muito meu amigo, e ele lançou Novos Rumos. E nós tivemos um lançamento, foi muito bacana isso, porque tem que ter coragem. Nós fizemos uma exposição, a primeira exposição prisional dentro de um shopping. Nossa. E o administrador do shopping não queria essa exposição, porque se tratava de quê? A questão do apenado, do preso, do presídio. Existe o preconceito. Mas o que eu percebi, que o shopping estava às vésperas de inauguração, faltava um mês praticamente, e eles estavam preocupados com o marketing. Fizeram um shopping num lugar muito, né, um quarto de dormir. Eu sempre falo isso da administração, que eu sou formado em administração. E aí eu falei para eles, olha, vocês fizeram construir esse shopping aqui pensando uma coisa, mas está dando outra. Mas se tu quiseres, eu trago um público novo para vocês, que são os membros da Universal, são os pastores, vai despertar, entendeu? Novos pessoas para virem conhecer o shopping através do projeto Olhar no Cárcere, lá em São Luís do Maranhão. E logo em seguida, o próprio secretário Murilo Andrade, ele lançou Novos Rumos no mesmo shopping. E foi um sucesso, porque era a secretaria fazendo Novos Rumos, né? E nós, da Universal, fazendo o Olhar no Cárcere. Foi um sucesso. Quando nós chegamos aqui, em 2018, aqui em Porto Alegre, melhor dizendo, nós fomos enviados para Santa Maria, para lançar o projeto, né? Santa Maria foi um sucesso muito especial. Fizemos Santa Cruz, fizemos Porto Alegre. Recentemente, o resultado dessas pessoas lá em São Luís, 3 artistas plásticos profissionais. Hoje eles estão fazendo exposição, já estão ganhando. Tem um que ele sai pintando as escolas, os hospitais, tá? Tudo com obra de arte que foi aprendido dentro das unidades prisionais. Recentemente, aqui na PK1 em Porto Alegre, nós temos 2 casos. Do último curso que nós fizemos de 2022 para 2023, 2 já estão trabalhando. Esse é um projeto também que poderia, de repente, ser aplicado em outros locais além de presídio, porque antes, quando nós iniciamos a entrevista, você falou sobre a depressão. Hoje a gente vê muitos idosos depressivos, pessoas que perderam um familiar depressivo. Teria formas de repente, socializar essas pessoas para elas voltarem a ver a vida de uma forma diferente? Já existe. Já existe por quê? Nós temos um grupo chamado Caleb. Tá? Sim. Os pastores conhecem o Caleb, né? Uhum. Santa Maria, durante o Covid, nós tivemos um problema muito sério, porque eu percebi, sou muito observador, que o Caleb lá de Santa Maria, os idosos começaram a sumir. E muitos não retornaram. O que eu fiz, né? Para o gestor, né? do projeto. Eu falei assim, olha, eu me coloco à disposição. Outro detalhe, os próprios apenados, eles fabricam os cavaletes dentro das unidades prisionais. Tem esse detalhe. Os cavaletes é fabricado pela marcenaria do presídio. Então, todos são mais de 30 cavaletes que eu tenho hoje, lá no Centro Cultural em Porto Alegre. O que nós fizemos? Eu me ofereci, chamei o gestor, disse, olha, vocês só quero o público. A maior quantidade de idosos que vocês trouxerem, eu vou acolher. E aí nós fizemos a mesma coisa que nós fazemos dentro das unidades prisionais, eu ofereci para os idosos. De 15 idosos, somente 7 quiseram fazer. Por quê? Você sabe que a questão da arte mexe muito com o intelecto. Com certeza. E quando a pessoa pega uma caneta e um papel branco, ele começa a tremer, porque ele não sabe o que vai desenhar, o que pintar. É aí que entra o segredo da questão do abstrato. Aí eu falei para as 7 que permaneceram, olha, vocês 7...
Vocês tiveram coragem e as outras 7 que rejeitaram por medo, elas vão se arrepender. De fato, quando as 7 que não quiseram fazer por medo, viram que não era aquilo que estava na mente delas, que é um bicho-papão, é o medo. Da pessoa encarar uma tela branca, o que eu vou pintar? E agora? E aquelas 7 ali desenvolveram, foi um trabalho excelente. A pessoa da melhor idade, ela se torna uma criança, tá? Ela se torna uma criança. Então, quando há um despertar no intelecto dela, que ela pode, né? Nós temos casos aí de pessoas idosas, com 70 anos, que fizeram o quê? Direito. Se formaram em direito com 70 anos, né? E por que não mexer com esse público hoje? Outra questão, o livre para pintar também para os filhos dos privados de liberdade. Que muitas vezes o filho está preso, mas a criança, na maioria das vezes, não tem o acolhimento aqui fora, na escola. Existe bullying, se sente rejeitado. Então o projeto também é voltado para eles. Outro detalhe, voltado para os próprios servidores da SUSEP. Como eles estão na linha de frente, existe aquela questão da pressão, né? Do cuidado do Estado, tudo, e também o projeto é voltado para eles. Então, em breve a gente vai poder conferir esses resultados, aí essa diferença na vida das pessoas dentro da nossa própria comunidade, porque o projeto vai iniciar dentro de algumas semanas. Dentro de algum mês, né? Semana, porque assim, já começou agora. Tudo tão rápido, né? Porque está pronto. A questão toda é a logística para mim vir de Porto Alegre aqui, mas hoje eu estou formando aqui a equipe, nós vamos ter uma reunião hoje com a equipe, como nós fizemos com Santa Maria, Santa Cruz, fizemos também com Canela e Gramado, tivemos agora Pelotas, né? Então todo o estado está sendo agraciado com esse projeto que é o Livre para Pintar. Pastor, obrigada por estar aqui, a gente vai estar acompanhando de perto isso, se for possível também, em uma aula dentro do presídio, para que as pessoas conheçam os talentos que vão despertar aí e o quanto tudo isso vai modificar vidas e vai modificar também esse ambiente que é tão hostil. E eu quero agradecer a todos vocês pelo acolhimento, tá? Eu e minha esposa, uma amazonense casada com uma gaúcha, mas a minha esposa ela não conhecia, né? Erechim, nem Passo Fundo, e nós estamos agora, vamos para Frederico, vamos para Palmeiras das Missões, enfim, até sexta-feira eu vou estar rodando toda a região para fazer justamente esse trabalho muito especial com a nossa sociedade gaúcha tão linda. Muito obrigado, Deus abençoe.